Estamos vivendo tantos momentos conturbados no âmbito político que os professores de história eles terão dificuldade de explicar tudo o que está acontecendo. Mas o menor dos nossos problemas é o âmbito político. Porque o maior dos nossos problemas é em que ou em quem nós estamos depositando nossa confiança. Esse não é um âmbito só político que afeta, mas afeta também um âmbito espiritual. As notícias dos últimos dias fica claro, apenas com um clique nas redes sociais, onde está alicerçada a esperança e a confiança das pessoas. Um rei chamado Davi escreveu um salmo onde ele descreve em quem nós devemos depositar a nossa confiança. Eu sou o pregador Júnior Vicente e você está no canal Remidos pelo Sangue. Muito bem. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir para você, deixe o seu like, curta a nossa página no Facebook, o nosso canal, se inscreva no canal. Eu gostaria de deixar claro que esse canal não tem uma conotação política e muito menos partidária, né? O que eu vou fazer aqui hoje é trazer à luz da palavra situações que se encaixam perfeitamente no momento que nós estamos vivendo. Então eu vou falar hoje sobre a falibilidade do homem. E o que significa essa palavrinha tão complicada de pronunciar? Significa alvo de falha ou suscetível a erro. Então, nós vamos ler lá em Salmos 146, do versículo 1 ao 10, que diz assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor, louvarei ao Senhor enquanto viver, cantarei louvores a meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em homem mortal, em quem não há salvação. Quando seu espírito parte e ele volta para a terra, naquele mesmo dia seus planos perecem. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, aquele que permanece fiel para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. Teu Deus, ó Sião, reinará por todas as gerações. Louvai ao Senhor. Então o salmista Davi, ele deixa bem claro aqui em quem nós devemos depositar nossa confiança. No versículo 3, ele diz que, ele quer dizer assim, não confiem cegamente, não depositem toda a sua confiança, não apostem todas as suas fichas em governantes, em presidentes ou em pessoas importantes. Príncipes quer dizer pessoas importantes, governadores, presidentes, faraós na época, né? Então provavelmente Davi passou por situações em que ele depositou a confiança dele em homens e ele se frustrou com isso.
nem depositem toda a sua esperança no ser humano, porque eles não podem te ajudar. Então, o ser humano, nós não podemos depositar nossa confiança em outro ser humano, porque ele é falho como eu sou, como você é, e ele comete erros como eu cometo e como você comete. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em pessoas falhas como nós nos frustramos, nós ficamos decepcionados. Versículo 4. Quando ele morre, ele volta ao pó de onde veio. Quem? O homem, o ser humano, o príncipe, o governante, o presidente, todos vão para o mesmo lugar que nós, que somos pessoas comuns. E onde está escrito isso? Que o homem volta ao pó? Gênesis 3,19. Que diz assim: comerás teu pão com suor de teu rosto, até que voltes à terra, porque foste tomado dela, porquanto és pó, e voltarás ao pó. Aqui Deus está falando com Adão, depois que Adão pecou, depois que Adão caiu em transgressão contra Deus, ele está dizendo para Adão: agora Adão, você vai trabalhar, e através do suor do seu rosto, através do seu esforço, é que você vai se alimentar, porque você é pó, eu te tirei do pó, e para lá você vai voltar. Então todos nós, quando morrermos, vamos voltar para o pó. Então somos pessoas falhas, pessoas suscetíveis a erro, suscetíveis a falhas. É isso que o salmista quer nos passar. E assim, esse versículo quer dizer o quê? Que num único dia o homem morre, os planos que ele fez acabam, os seus projetos que ele colocou no papel, projetou, acaba ali naquele dia. Seus sonhos se acabam, sua ganância e sua arrogância são interrompidas, se acabam, tudo acaba. No dia em que nós morremos, acaba tudo. Esse é o destino do ser humano falho, do ser humano que veio do pó e para o pó vai voltar. Todo ser humano, seja ele rico, pobre, cristão ou não, tendo um cargo de peso e reconhecimento, ou sendo um simples gari, todos são passíveis de erro e de falha. Isso significa o quê? Que nós ficaremos frustrados com pessoas. Nós nos frustramos com pessoas todos os dias, seja com um colega de trabalho, seja com um parente, seja com a mãe, seja com o pai, seja com o irmão, seja com a esposa, com o marido, com filhos. Nós nos frustramos. Por quê? Porque essas pessoas são falhas. Elas não são perfeitas. É ilusão, e chega a ser até inocência de nossa parte, achar que um ser humano cheio de defeitos, como nós somos, cheio de defeitos e falhas, possa consertar o que outros seres humanos falhos e com defeito quebraram. Sem que haja interferência de egocentrismo, de ganância, de imposição, de hierarquia e de divergência de opiniões. Então, chega a ser inocência nossa achar que um homem falho vai consertar um estrago que outra pessoa falha fez. O ser humano, por mais bem intencionado que ele seja, por mais honesto que ele seja, ele não tem poder para consertar o mundo. É isso que nós precisamos entender. Versículo 5. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a esperança no seu Deus. Então aqui a palavra não está dizendo feliz aquele que recebe a ajuda do governo, do presidente, do rei. Não, a palavra não diz isso, ela diz feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó. E aqui
tem duas situações em que nós somos felizes de verdade, onde é a felicidade verdadeira, a felicidade plena. Em duas situações. A primeira, quando nós recebemos a ajuda de Deus, e a segunda, quando nós colocamos a nossa esperança em Deus. Então a esperança que nós temos tem que ser depositada em Deus. Não adianta ter esperança de que esse mundo ele vai ficar melhor, porque ele não vai. Ele não vai ficar melhor. Versículo 6. O Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Nesse versículo o salmista está dizendo, olha, esse Deus que criou os céus, a terra, os animais e tudo que existe aqui nesse planeta, ele sempre cumpre as suas promessas. Então é um retrato de um Deus que não é falho como homem. Não está suscetível a erros como homem. O homem, por mais bem intencionado que ele esteja, por mais honesto que ele seja, ele não consegue cumprir todas as promessas que faz. Se o homem prometer 10 coisas, ele vai conseguir cumprir 1, 2 no máximo. Ele não consegue cumprir tudo. Somente o Senhor, o Deus que criou todas as coisas, ele cumpre tudo que ele promete. E tudo que nós estamos vendo é cumprimento de promessas dele. Versículo 7. Ele julga a favor dos que são explorados, dos necessitados, daqueles que não têm como se defender de pessoas que, por estarem em posições elevadas, se acham acima do bem e do mal. Então, no versículo 7, o salmista está dizendo, esse Deus que criou todas as coisas, ele julga a favor daqueles que estão sendo explorados e daqueles que são necessitados. Ele julga a favor diante daqueles que se acham poderosos e que acham que estão acima do bem e do mal. Então, quando o povo hebreu estava cativo no Egito, quando chegou no limite de 430 anos que eles estavam sendo escravizados, todos eles se reuniram e clamaram a Deus por libertação, para eles serem libertos do jugo da escravidão do Egito. Porque o faraó da época, como o povo hebreu estava aumentando muito, eles estavam aumentando em números, né? O faraó, ele ficou com medo de perder o poder. Ele falou, olha, esse povo hebreu, eles estão se multiplicando demais. E eles são mais fortes do que nós. E eles são, em número, muito maior do que nós. Ele falou, então é assim, se estourar uma guerra aí, eles vão se juntar com os inimigos nossos e vão derrotar a gente. Então, esse faraó, a ideia que ele teve? Ele falou, vamos subjugar esse povo, vamos escravizar esse povo para que eles não se virem contra nós. Então, o que ele pôs? Ele dispôs capatazes para subjugarem, para escravizar os hebreus, e os hebreus que construíram todas aquelas coisas faraônicas que nós vemos no Egito. Então, foi a estratégia que ele teve. E aí o povo foi escravizado durante 430 anos. Então, o povo se levantou e falou, gente, nós só temos a Deus para clamar, para ajudar a gente. Vamos orar para Deus libertar a gente, que a gente não aguenta mais isso. E Deus ouviu a oração deles e mandou um libertador. E enviou um libertador para eles. Então Deus julgou a favor do povo e tirou o quê? Libertou o povo de ser explorado e
de ser necessitado, porque o povo lá era explorado em trabalhos braçais, trabalho pesado, e passavam necessidade. Eles não comiam a comida normal que os egípcios comiam. Então, o povo foi liberto. Por quem? Por Deus. Não foi por um homem. Deus usou um homem para libertar o povo. Mas o povo não foi liberto pelo homem. Foi Deus quem os libertou. Então Deus, ele sempre julga a favor dos necessitados. E daqueles que são explorados. Nós somos explorados todos os dias com cargas pesadas de impostos, com leis que não nos favorecem em nada, que só nos prejudicam. Então, nós temos que clamar a quem? A Deus. Nós temos que ter esperança em Deus. É esperar nele. E aí continua. E dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. Então, é aquilo que eu falei, o povo estava cativo, estava sendo escravizado muito tempo, há muito tempo. Então, com 430 anos, quando o povo resolveu clamar a Deus, Deus veio em seu favor, veio a ajudá-los. Versículo 8. E faz com que os cegos vejam, o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Então, Deus é o único que pode abrir os nossos olhos para a verdade. É o único que pode abrir os nossos olhos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E me parece que Ele está fazendo isso. Não é? E o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Então, quando nós caímos por algum motivo, seja em pecado, seja por desânimo, pelas situações, pelas circunstâncias, quando nós somos obedientes a Deus, Ele nos levanta. José do Egito, ele era um camponês simples, que levava alimento para os seus irmãos que trabalhavam no campo, pastoreando ovelhas. E os irmãos tinham ciúmes de José, porque José tinha sonhos muito elevados para aquela época. E eram sonhos que Deus tinha colocado no coração dele. E nesses sonhos, os sonhos diziam que ele ia ser um grande homem e que seus irmãos se curvariam perante ele. E aí os irmãos ficaram furiosos. E o que eles fizeram? Eles venderam José como escravo. Eles mentiram para o pai deles, que era Jacó, dizendo que ele tinha sido comido por feras, né, e tinha desaparecido. Mas na verdade eles tinham vendido José para o Egito. E então, chegando lá, José foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Ele era muito chegado ao faraó da época, né? E aí a mulher desse Potifar se encantou com José. E ela tentou seduzir José, e José não cedeu, porque José era obediente a Deus. E o que ela fez? Ela inventou que José assediou ela. E aí José foi preso, passou 2 anos na cadeia, até que ele conseguiu sair de lá. E resumindo a história, José chegou a ser governador do Egito. Então, Deus tem planos, Deus age de maneiras que nós não compreendemos. Né? A Bíblia diz que Deus faz das coisas loucas, usa das coisas loucas para confundir as sábias. Então, esse mundo político é tudo um jogo de xadrez. Então, quando se movem as peças de maneira correta, as coisas andam, mas muitas vezes eu, por exemplo, não sei jogar xadrez. Se eu ficar olhando o jogo lá, eu não entendo nada. Nós só vamos entender os planos de Deus lá na frente.
Então José foi obediente a Deus. E o que Deus fez? Levantou ele. Levantou ele de um simples, vamos dizer assim, um garçom dos irmãos, né? De escravo, de preso, foi julgado sem ter culpa nenhuma. Levantou ele a governador do Egito. Versículo 9. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Então, nesse meio dessa multidão de hebreus que foram libertos do Egito, existiam egípcios também, que entregaram a vida a Deus, né? Falaram, olha, eu quero esse Deus que vocês creem aí. E se misturaram no meio dos hebreus e foram embora. E então, Deus protege o estrangeiro. O estrangeiro aqui, o que o salmista quer dizer? Você não crê em Deus, porque assim, nós somos um povo chamado gentios. O que significa isso? Que não é judeu. Porque Jesus veio para os judeus, mas a palavra diz que os seus não o receberam. Os judeus não acreditaram que ele era o Messias. Então todos nós agora temos acesso a Cristo, temos acesso a Deus. Então mesmo sendo estrangeiros, não sendo o povo judeu, Deus nos protege. Ele ajuda as viúvas e os órfãos. Deus não faz acepção de ninguém. Aquele que se achega a Ele, Ele protege. Ele ajuda. Vírgula. Mas faz com que fracassem os planos dos maus. Isso aqui é maravilhoso. Quando o faraó libertou o povo do Egito, libertou o povo hebreu, ele juntou o quê? Juntou o seu exército e falou, eu quero que vocês sigam esses hebreus e matem todos. Matem todos. Então vocês podem ver que traição não é de hoje, né? Isso vem de muito tempo. E o que aconteceu? O povo estava no deserto, acampado. Então Moisés, que foi quem libertou o povo hebreu, foi usado por Deus para libertar o povo hebreu. Ele falou, olha, vai alguém aí, vai olhar se está tudo bem, se a gente não está sendo seguido, nem nada. E o cara foi lá e viu que os egípcios vinham vindo atrás deles. Ele falou, e ele chegou em Moisés e falou, Moisés, os egípcios estão vindo atrás da gente. Aí ele falou, vamos andar, vamos caminhar, vamos embora, vamos fugir. E aí eles andaram e se depararam com o Mar Vermelho. E aí não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir. Acredito que a maioria deles não sabiam nadar, eles tinham gado, não iam conseguir atravessar, ninguém ia conseguir atravessar o Mar Vermelho. Primeiro porque era muito fundo, e segundo que era muito extenso. E aí aconteceu a maravilha de Deus. Deus frustrou o plano de Faraó, porque o plano de Faraó era matar todos os hebreus. Era acabar, exterminar com eles. E aí o que Deus fez? Deus abriu o Mar Vermelho e o povo hebreu passou por dentro do mar. A Bíblia diz que passaram a pés enxutos. Deus tirou toda a água, o chão ficou seco. Ficou seco, fez um caminho para eles passarem. E quando lá na frente saiu de dentro do mar o último hebreu, os egípcios já vinham vindo atrás, já tinham entrado nesse caminho também, que Deus abriu no mar. Quando passou o último hebreu que estava tranquilo, estava seguro do outro lado da margem do mar, Deus fechou o mar e matou todos os egípcios. Então Deus frustra o plano das pessoas malvadas. Ele frustra os planos dos maus.
Ele vai fazer fracassar o plano do Dória, do Alcolumbre, do Lula, do FHC, do Toffoli, da Globo. Por quê? Porque Deus colocou o Jair Bolsonaro na presidência. Foi Deus que pôs ele lá e só Deus vai tirar ele de lá. Porque se nós formos analisar friamente, ele não tinha a menor chance de ganhar essas eleições. Mas foi Deus que colocou ele lá. E eu não sou esquerdista, tá? Eu só não sou fanático por política, porque eu cometi esse erro no começo. Eu estava pondo minha esperança no presidente. E eu não posso fazer isso, eu tenho que pôr minha esperança em Deus. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Mas eu votei nele, continuo acreditando que ele possa fazer boas coisas para o nosso país. Mas ele não vai consertar o mundo, não vai consertar tudo que tem para consertar aí. Porque isso depende de uma interferência divina e não humana. Então, Deus vai frustrar o plano dessa gente toda. Deus tem propósitos e planos para todos nós. E qualquer um que se puser no caminho dele vai dar com a cara, vai se dar mal. Porque a soberania de Deus está acima de qualquer cargo. Está acima de qualquer pessoa. Não existe nada, nenhum cargo que esteja acima de Deus. A presidência da República é o último cargo que um ser humano pode chegar. Acima disso, só Deus. Então Deus vai frustrar os planos de todos aqueles que querem tentar frustrar os planos de Deus. Mesmo que aos nossos olhos as coisas pareçam estar indo de mal a pior, mas Deus nunca perdeu o controle das coisas. Aos nossos olhos, que nós estamos enxergando hoje, parece que está tudo acabado. Parece que acabou tudo de vez, não tem esperança de nada. Mas Deus, Ele é a esperança. Ele tem que ser a nossa esperança. Nós temos que crer, não é nem acreditar, é crer que Ele vai fazer justiça diante dos explorados e dos necessitados. Versículo 10. O Senhor é o único que reina e reinará eternamente por todas as gerações. Então, não existe presidente eterno, governador eterno, senador eterno, juiz do STF eterno. O único que é eterno é Deus. E vai existir um governo eterno. E esse governo é Deus que vai trazer. Quando Jesus voltar, vai entregar o governo deste mundo para Deus. E aí Deus vai reinar eternamente. Esse é o único governo eterno que existe. E que conclusão nós chegamos a isso? Diante dos últimos acontecimentos no cenário político, eu acho que Deus está dando um recado claro para nós. Vocês estão depositando as suas esperanças em homens e não em mim. Estão idolatrando homens falhos que são pó e vão retornar ao pó. Parem de achar que os problemas do mundo serão resolvidos por mortais como vocês. Eu sou o Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nela há, e tudo que nela existe. Nós precisamos entender que tudo que é administrado por homens, que é administrado por seres humanos, e está sujeito a falhas, a erros, a descontentamento e até ao fracasso. Nós precisamos entender que um governo funciona como uma empresa. Eu contrato, eu demito, eu troco um funcionário que não está se dando bem ali, eu ponho para o outro lado, que nós chamamos de remanejamento. Então isso é uma empresa, é como uma empresa. E funciona como tal. Que uma pessoa por inúmeros motivos, nós temos que entender também que uma pessoa por inúmeros motivos,
ela pode perder a empolgação e resolver sair de uma ocupação profissional que ela está no momento. Ela pode achar que aquilo não está sendo legal para ela. E ela pode mudar, pode sair. E que as pessoas, elas se corrompem por ideais. Nós temos que entender isso. O governo tem pessoas, tem seres humanos lá que são falhos. Então tem pessoas que se corrompem, às vezes por um ideal que ela acha que é correto. E também elas podem se corromper por interesses próprios. Por isso que nós não devemos pôr a esperança em homens, em pessoas. Por isso. Por quê? Porque elas se corrompem, as pessoas mudam de ideia. É Deus quem estabelece os reis da terra. Ninguém chega ao poder por seu próprio mérito. Vamos ver isso. Daniel, no capítulo 2, do 20 ao 21. Daniel falou dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque a sabedoria e o poder são dele. 21. E ele troca os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá a sabedoria para os sábios e o conhecimento para os entendidos. Então, ele remove os reis. Quem que são os reis? Na época, né, de Deus, na época desse povo, do hebreu, do Egito, existiam reis. Então é Deus que remove. Deus põe um rei, tira, põe outro. Então é ele que remove os reis. Por isso que eu disse, Bolsonaro está lá porque Deus pôs ele lá. E tirou os outros porque foi Deus que tirou. Romanos 13:1 vai dizer outra coisa para nós também. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele ordenadas. Não existe ninguém que esteja no poder por mérito próprio. Foi Deus que colocou lá. Então, se a pessoa vai governar de maneira certa ou errada, isso aí ela vai prestar conta com Deus depois. Ah, mas se foi Deus que fez, por que a pessoa está fazendo tudo errado? Não sei, isso não importa também, porque no fim vai ter que prestar conta com Deus. Então é Ele que estabelece presidentes, governadores, reis, ministros. É Ele que põe e tira, porque Ele é soberano. Então é ilusão você dizer, ah, mas eu estudei, e eu estudei e eu cheguei onde eu queria porque eu sou inteligente. Eu concordo plenamente com você. Mas aí eu te pergunto, quem é que deu a inteligência a você? Nós vimos nesses versículos anteriores que a sabedoria quem dá é Deus. E quem você acha que te deu a inteligência? Vamos lá de novo, Daniel 1,17. E para estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em toda a escritura e sabedoria. Então, esses 4 jovens que está se referindo aqui, era Daniel e ele tinha 3 amigos, Mesaque, Sadraque e Abdenego. Então Deus deu o quê? Conhecimento e inteligência em toda escrita e sabedoria. Porque o povo de Israel foi cativo pela Babilônia, pelo rei chamado Nabucodonosor. Então, eles falavam outras línguas, eles tinham outros costumes, e a escrita deles era diferente. Então, Daniel ficou cativo também, junto com esses 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então Deus deu inteligência e sabedoria para eles,
estudarem os costumes e as leis do povo da Babilônia. Então, não pense você que você é o sabichão, que você sabe tudo, que você chegou onde você está, porque você é o bambambam. Bam, bam. Não, não é. É Deus quem dá sabedoria. É Deus quem dá inteligência para o homem. Então, é isso. É ilusão achar que nós somos inteligentes para saber tudo. Que nós estamos por dentro de tudo. Não estamos. Então, aqui ficou estabelecido o quê? Que Deus é quem dá sabedoria. Então nós temos que pôr nossa confiança nesse Deus, que é eterno, que criou todas as coisas, que cuida do órfão, da viúva, do necessitado, do explorado. É Ele quem cuida, gente. Por mais tenebrosa que esteja a situação ao seu redor, por mais incompreensível que esteja, você achar que agora acabou, não tem mais jeito. Tem jeito, porque é Deus quem cuida de nós. Então, lá em Êxodo 2, a partir do versículo 1, olha só como Deus é estrategista. Deus é o maior estrategista que existe. Não existe ninguém mais estrategista que Ele. Como é que Ele fez para libertar o povo? Existia na época uma mulher chamada Joquebede e um homem chamado Amrão. Eles tiveram um filho chamado Moisés, mas eles já tinham uma filha antes, chamada Miriam. Então, quando Joquebede deu à luz a Moisés, ele era um menino bonito, formoso. E na época, o rei, o faraó da época, ele tinha decretado uma lei, dado uma ordem, que fossem mortos todos os meninos hebreus. Por quê? Porque assim, se houvesse uma revolta, uma guerra, os hebreus não tinham homens o suficiente para se juntar com o povo inimigo do faraó para tentar tomar o reino. Então ele ordenou que matassem todos os meninos. E Joquebede conseguiu esconder Moisés por um tempo. E não deu mais para esconder. Então o que ela fez? Ela fez um cesto com uma tampa, parecia um ovo de Páscoa assim. E ela colocou Moisés dentro e colocou Moisés no rio Nilo. O rio Nilo, se você for procurar, o rio Nilo era infestado de crocodilos. Olha a estratégia de Deus. Era infestado de crocodilos. E lá na margem estava a filha do faraó se banhando no rio. Joquebede pegou esse cesto, colocou Moisés lá para salvar ele da matança. E pôs o cesto no rio. O rio poderia ter levado esse cesto para qualquer lugar. Inclusive, o menino poderia ter sido comido por um crocodilo. Mas o que aconteceu? O cesto foi parar nas mãos da filha do faraó. E aí a filha do faraó pegou o cesto com Moisés e adotou ele. E falou, esse menino vai se chamar Moisés. Que significa, eu o tirei das águas. Então ela criou Moisés como se fosse filho dela, mas ela não tinha leite para amamentá-lo. Então a irmã Miriam de Moisés, quando a mãe pôs o cesto no rio, ela foi acompanhando para ver onde é que esse cesto ia parar. E parou na princesa. E aí a princesa pegou o menino e falou, nós precisamos achar uma ama de leite para ele. Alguém que possa amamentá-lo. Então a menina pegou e chegou na princesa e falou, eu posso arrumar essa ama de leite para a senhora. E aí o que ela fez? Ela foi buscar a própria mãe de Moisés. Por quê? Porque o rei não saberia que ele era um hebreu. E não saberia também, e ele não correria o risco de ser morto. Então Deus colocou Moisés lá no reino do faraó para depois libertar o povo.
E aí aconteceu tudo aquilo. Deus mandou as pragas, porque o faraó, que na época não era o faraó, o pai da princesa, mas era o irmão dela, reinando, e Moisés ficou íntimo, ficou amigo, porque foi criado como irmão de Ramsés, que era o faraó. E eles foram criados juntos, e aí criou um laço de amizade. Então, quando Deus usou Moisés para libertar o povo, era mais fácil chegar no faraó e falar, ó, meu Deus pediu para que você liberte o meu povo, o povo dele. Mas o faraó não queria libertar, foi aí que Deus mandou as pragas. E por que Deus mandou as pragas? Porque Deus é ruim? Não. Porque Deus queria mostrar a sua soberania, mostrar o seu poder, a sua glória, mostrar que Ele é soberano sobre a natureza, sobre os homens, sobre o tempo. Ele é soberano e não existe ninguém acima dele, nem o faraó. Porque os faraós, eles achavam que eles eram deuses. Então Deus acabou com tudo isso. Então Deus é estrategista. Nós temos que confiar nele. A estratégia que ele teve para libertar o povo, ele pegou um hebreu e colocou dentro do reino do Egito, para poder tirar o povo dele de lá. Então que você possa ficar com essa mensagem, que isso possa trazer alegria, ânimo para você, para o seu coração, e que você tenha isso em mente. Não deposite a sua esperança no homem. Deposite a sua esperança em Deus, porque tudo vem dele. E não tem nada que esteja fora do controle dele, mesmo que aos nossos olhos as coisas estejam caóticas. Então, fique com essa mensagem no seu coração, fiquem com Deus e até a próxima.